galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai aprender um conceito bem legal no React, que é o scroll infinito. Igual tem no Facebook, Twitter, Instagram. Aquele scroll que você chega lá no final da página e ele automaticamente já carrega os outros conteúdos para você. A gente vai fazer esse vídeo utilizando a API do GitHub, que fornece vários usuários para a gente. Então, a gente vai limitar ele e retornar. E por que é tão importante a gente fazer esse scroll e não carregar tudo de uma vez? Isso aí está relacionado ao desempenho de uma página que a gente tem. Então, quando a gente coloca aquele tanto de informações para atualizar estado, para modificar eles, nossa página fica extremamente lenta, não performática, e isso atrapalha todo o resto do processo no desenvolvimento do software. Então, bora lá pro código. Já tô com o meu VS Code aqui aberto, então a gente vai começar instalando o projeto. Vou rodar o Yarn Create Vite. Eu tenho utilizado bastante o Vite para criar os projetos pela velocidade de compilação, o tempo de build dele. Então, está sendo bem mais performático do que o Create React App. Então, vou dar o nome de Infinite Scroll aqui, projeto em React, e eu vou utilizar o TypeScript aqui nele também. Entrar na pasta, dar um yarn para instalar tudo. Depois de instalado, a gente vai rodar o comando yarn dev. Beleza. Então, agora o projeto já está rodando na porta 5173. Deixa eu abrir aqui. Ó, já tá certinho. Vou deixar ele aqui no cantinho pra gente ir acompanhando tudo, fica mais fácil de ver. Então, bom, eu não gosto muito de utilizar essa porta 5173 por costume de utilizar 3000, né? Então, é só vir aqui no arquivo vite.config. Tem várias opções que você pode customizar, né, no seu Vite. E uma delas é o server, que dentro desse server, que é um objeto, você pode passar a porta que você quer. Então, eu vou passar a porta 3000 aqui para ele e pronto. Deixa eu trocar aqui para 3000. Certinho, funcionando normal. Agora, o que a gente vai fazer? Vai ser limpar o projeto. Vou tirar tudo aqui do arquivo app.tsx, deixar ele em branco assim mesmo. Lembrando que o foco desse vídeo não é estilização, não é CSS, não é construir uma página bonita, mas sim focar no scroll infinito aqui. Então, eu já deixei um documento separado aqui, que é o Intersection Observer. Esse carinha aqui que realmente vai fazer a nossa página scrollar e trazer os dados de pouquinho em pouquinho. Vamos entender aqui como que ele funciona. A gente poderia fazer isso utilizando o JavaScript puro, pegar a altura do componente, mas essa não é uma forma tão performática igual utilizar o Intersection. Tem um exemplo aqui que a gente pode ver que ele ficou observando a porcentagem que o elemento está dentro de tela. Então, esse daqui, ó, ele deu até uma travada aqui, né? Então, ó, por exemplo, 100%, esse aqui tá aparecendo só 69%. Então, ele vai fazendo esse cálculo do tanto que o componente está em tela. Bom, então a gente vai utilizar ele. Se a gente observar aqui a própria documentação, né, de como que a gente utiliza, chega na parte aqui, ó, então ele recebe um callback e a gente trabalha com ele, né? Então, já vamos aqui para o código e fazer exatamente isso. Antes de começar a implementar o Observer, vamos montar a primeira listagem em tela. Então, para seguir uma estrutura que eu já gosto, eu coloco a pasta Pages, outra que vai chamar Home, e aqui dentro da Home, os arquivos index.tsx. Então, aqui a gente começa a escrever a nossa função, export function home. Aqui dentro a gente vai retornar somente uma div e um H1 escrito olá.
Beleza, então a gente já tem o nosso primeiro componente aqui, né? Eu já vou chamar ele em tela para ficar aparecendo. Deixa eu arrumar aqui. Prontinho, o olá já tá aparecendo. Bom, então aqui dentro desse componente a gente vai ter a listagem dos usuários do GitHub. Eu já separei o endpoint que a gente vai utilizar aqui. Deixa eu só pegar a rota. Nesse endpoint, a gente vai passar alguns parâmetros, que é a página e a quantidade de usuários por página que a gente quer. Então, ele é do tipo get, né? Aqui, ó. Então, eu coloquei só 5 usuários por página e coloquei para começar na página 1, por exemplo. Então, ele me retornou 5 usuários aqui, ó. As 5 primeiras posições aqui desse array. Então, a gente vai fazer exatamente isso aqui no nosso código. E como a gente ainda não tem nenhuma chamada para essa função, para a gente testar ela, eu vou colocar o useEffect. Então, assim que renderizar a página, vou colocar para aparecer essa função que a gente vai criar aqui agora. Eu vou chamar essa função de fetch users. Beleza. Então, aqui dentro, eu vou escrever const fetch users. Aqui dentro, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma constante, vou chamar ela de response, await, lembrando que como a gente está fazendo uma consulta, tem que trabalhar de forma assíncrona, então eu preciso do await para aguardar essa resposta, fetch, e eu vou passar a URL aqui. Deixa eu copiar a URL. Colocar aqui. Beleza. Então, aqui dentro a gente já tem o resultado. Eu vou dar um console.log aqui nessa variável response para a gente ver como que ela vem. Vou colocar aqui dentro. E ó, vamos observar aqui na nossa página. Ó, o response ele vem com várias informações da request, né? Só que a gente precisa dos dados que tá vindo. Então, eu vou pegar um const data, vai ser await novamente, porque tem que esperar a requisição. Response.json, vou transformar tudo isso aqui em JSON. Agora eu vou dar um console.log no data. E beleza, a gente já tem os nossos primeiros usuários aqui. Agora, essa listagem de usuários, e cada vez for colocando mais, eu vou criar um componente separado para ele, para ficar mais organizado aqui. Então, dentro da pasta de components, vou criar outra vou chamar de users list. E aqui dentro um index.tsx. Aqui, ao invés de ser uma função, vou exportar somente uma constante no formato de function, users list. Esse users list, o que ele vai ser? Antes de começar a tipar, vamos montar a estrutura dele aqui, né? Prontinho. Aqui dentro a gente vai receber todos os usuários que tiver passando ali. E bom, aqui dentro então, a gente tem da seguinte maneira. Eu vou ter uma div com uma imagem e um spam. Dentro da imagem, eu vou receber a imagem aqui da API. Então, vou abrir aqui para ver como é que ela retorna, ó, avatar URL. Vou passar aqui, então, users, vou chamar de user, melhor. Vou deixar users mesmo, users.avatarURL. E aqui no spam, users.login. Posso passar o login dele.
Lembrando que isso daqui vai ser um map. A gente vai ter que dar um map dentro dessas informações para passar todos os usuários. Então, vai ser users.map user. Aqui dentro, eu vou retornar tudo isso aqui que está de fora. Colocar a div aqui para dentro também. E aqui fora eu vou colocar um fragment, só para englobar todo mundo aqui. Beleza. Agora, ao invés de ser users, vou colocar user aqui. E também eu vou colocar uma key, porque como é um map, é muito importante a gente ter uma chave. Eu poderia passar um index aqui, como segundo parâmetro, mas já que a gente tem o id na API, eu vou usar ele. Então, vai ser user.id, para simplificar aqui. Agora sim, a gente vai começar a tipar o nosso projeto. Vou criar a interface de user. Essa interface vai receber um ID, que é string, que a gente já tem aqui. Vai receber também o avatar URL e o login. Vou duplicar aqui, avatar URL e login. Aqui, user. Certo. Então, agora eu vou criar outra interface também, que vai ser as props. Essa props, ela vai ser esse users aqui, que eu vou tipar ele do tipo user, porém em formato de array. Que aí a gente deixa a nossa tipagem bem certinha. Aqui o user list, ele é do tipo react.fc, function component, recebendo as props aqui que eu criei. Beleza, bonitinho. O nosso user list tá tipado. E aqui eu só vou exportar por default o user list. Agora a gente já pode chamar ele aqui. Passando o parâmetro users. Eu já vou criar meu estado aqui. Const users, set users. Use state. Deixa eu corrigir aqui que eu escrevi errado. Beleza. O set user, ele vai ser do tipo user também, com aquelas informações. Então, eu vou copiar essa minha tipagem, colocar aqui também. Eu poderia exportar ela para utilizar em outros lugares, mas eu vou deixar duplicado assim mesmo, até para simplificar, né? O meu user, ele vai ser um array. E inicialmente ele começa com um array vazio. Aqui é users. E aqui eu passo users. Então, primeira coisa para popular esses usuários, eu vou preencher o meu estado e vamos ver se deu certo. Um detalhe aqui que eu chamei o próprio estado, né? Para setar o estado ao invés do data. Então, só corrigindo aqui. Aqui eu passo o data. E agora sim, a gente já tem os dados preenchidos aqui com os 5 primeiros perfis aqui. Então, beleza. Agora, a gente vai popular ele de forma dinâmica, né? Observando o final aqui do scroll da página. Como que a gente vai fazer isso? Vou chamar o nosso observer aqui para começar a trabalhar com ele. Antes de chamar, eu vou criar uma div aqui e vou chamar ela de carregando. Essa div vai ser a nossa referência da página para saber que está no final. Então, eu vou criar um useRef aqui. Vou dar o nome de uma constante de last userRef. Vai ser o useRef. Inicialmente ele vai ser do tipo null.
eu também vou criar outro useRef, que vai ser o observer. Inicialmente ele também vai começar com vazio e só para tipar aqui, ele vai ser do tipo intersection observer. E esse daqui de cima vai ser do tipo HTML div element. Beleza. Então agora a gente já tem as nossas duas referências. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o current dessa nossa referência e vou iniciar o intersection observer. Beleza. Aqui dentro é uma função de callback, então eu recebo algo aqui e aqui embaixo eu vou instanciar ele. Então, se existir este last user ref.current, o que eu faço? Observer.current.observer. Ele vai começar a observar quem? A nossa última div lá embaixo. Beleza. Então agora, aqui dentro, a gente vai retornar também uma função de callback, que essa função vai fazer o quê? Ela vai, primeiramente, parar de observar a nossa referência, para não ficar olhando ela toda hora também, que não vai precisar. Sempre passando o current. Se existir os dois, o que a gente vai fazer? A gente vai parar de observar o nosso last user.current. Beleza. Então, agora vou dar um console log aqui dentro. Só pra gente ver o que retorna aqui, ó. Então, ele é um array de uma posição. E cada vez que eu mexo aqui, deixa eu voltar aqui, subir, ó. Ele aciona o evento, ó. Então, tá acionando o evento aqui toda hora que eu mexo na página. Então, como que a gente vai pegar esse evento para acionar a função de fetchUsers aqui? Eu vou criar outra variável que se chama lastEntry. Essa variável, o que ela vai ser? Vai ser o nosso array de entries, ponto, o tamanho dele, vou pegar o tamanho, menos 1. Então, se estiver na posição 0, o que eu faço? Eu exibo eu chamo mais a função. Então, se lastEntry ponto is intersecting, assim que ele entrar na interseção, a gente chama a nossa função de fetchUsers. Beleza, vamos ver se dá certo isso aqui. Ó, lembrando que a função de fetchUsers tem esse console aqui, eu vou renomear ele para chamou. Vou colocar assim, só pra gente ver aqui. Ó, chamou. Então, ó, toda vez que eu encosto o meu scroll lá embaixo, ele tá chamando a função. Então, tá dando certo. Agora a gente precisa popular e passar dinamicamente as informações aqui. Bom, então, antes disso, deixa eu apagar esse aqui que a gente não precisa mais. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar outro estado que chama pages. Na verdade, no singular. Ele vai chamar page e set page. Isso daqui é para a gente passar dinamicamente o número da página. Inicialmente, ele vai começar com 1. Então, ao invés de chamar 1 aqui direto, eu vou passar o meu page. Então, e ao invés de setar os usuários aqui direto também, a primeira verificação que eu vou fazer é se o data.length .length
ele é igual a 0. Se for 0, quer dizer que ele não tem mais informação. Então, eu vou setar uma variável, um estado, vou chamar ele de has more, como falso, ou seja, não tem mais informação para ele trazer. Conste has more e set has more. Use state, inicialmente ele vai ser um false. Só tipar aqui, ele é do tipo boolean, e aqui em cima ele é do tipo number. Beleza. Então, aqui tudo bem. Se ele não tiver nada, seta como falso. Caso contrário, ele vai setar os usuários em array. Eu vou copiar tudo que já está no meu node users, que é os antigos. E eu vou adicionar também os novos resultados que vai vir aqui no data. Aqui faltou assim, pronto. Então, a primeira request não vai ter nada, mas ele vai setar o data. E as outras ele vai copiar o que já está no nosso estado e adicionar o data. Aqui também, além de setar os usuários, eu também vou setar a próxima página. Então, ele vai ser o quê? Vai ser o page mais a quantidade de usuários que eu já tenho, que é 5. Então, sempre mais 5, para ele ir pulando os 5 e não repetir também. Bom, antes de testar aqui nosso código, a gente tem que colocar esse useFetch para ele ficar observando a mudança de estado. Então, o primeiro estado que a gente tem que observar é o users, que esse é o fundamental. A gente também pode colocar o has more para ele ficar observando. Então, ó, já está carregando toda vez que eu mudo. Ele está falando que já tem um filho com esse ID. Então, aqui a gente está tendo um problema de ID na nossa listagem. Tem 2 filhos com o mesmo ID. Então, aqui nesse caso, a gente pode passar o index também. Então, ao invés de usar aqui como ID, eu vou colocar o index. E aí, beleza. Ó, vamos expandir aqui nossa página para a gente já ver como que tá ficando. Dá um refresh, ó, vindo o usuário e a imagem do usuário do GitHub. E aqui agora a gente pode ficar olhando o nosso scroll, ó. Vezes usuários, encostou no final, carregou mais. Encostou, carregou mais. Então, assim, a gente fez o nosso primeiro scroll infinity aqui, ó, de forma bem bacana, que o usuário quase não vê que está carregando as informações aqui, ó. Fica bem dinâmico. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueça de inscrever no canal e dar aquele like para fortalecer o vídeo. Valeu e até a próxima!